Vamos lá, central das transferências. O goleiro Alex Muralha não deve mais atuar pelo Coritiba. Após falhar no domingo, o defensor foi emprestado pelo clube ao Mirassol. O vínculo vai até o fim do ano, quando acaba o contrato dele com o Coxa. Essa vai ser a segunda vez que o goleiro de 33 anos defende o time paulista. No começo de 2021, Muralha foi contratado pelo clube após o vínculo com o Coxa chegar ao fim. Porém, ele ainda retornou ao Alviverde em definitivo. Que vai e volta, né? Ele vai do Coritiba, acaba o contrato do Coritiba, ele vai para o Mirassol, ele volta para o Coritiba, ele volta para o Mirassol. Grande Alex Muralha. O Bahia oficializou a contratação de Caule, meia ofensivo de 27 anos, ex-Colônia, Fortuna Colônia, Duisburg, Paderborn, todos da Alemanha aí, e ele vem do Ludogorets da Bulgária. O América Mineiro contratou o Matheus Pazinato, goleiro de 30 anos que jogava no Moreirense de Portugal. O Guarani contratou o meio atacante Isaac, de 25 anos, e o volante Matheus Barbosa, de 28, que vem do Vasco. O Isaac também jogou no Vasco aí na última temporada, mas pertencia ao Grêmio. Novo Horizontino apresentou Renato, zagueiro de 31 anos, que estava jogando no Stepahan do Irã. O Brusque fechou as contratações. O Brusque fechou a contratação de mais jogador. Trata-se de João Pedro, volante de 23 anos, emprestado pelo Vitória. CSK acertou com Paulo César, zagueiro de 23 anos, que estava defendendo o Potiguar. A Inter de Limeira trouxe Eliandro, atacante de 32 anos, do East Bengal da Índia, e Fernando Canezinho, de 30 anos, que estava livre no mercado após deixar o Cruzeiro. Juventus SP trouxe o Cezinha, atacante de 25 anos, que estava no Marcelo Dias. E é isso aí. O Tigres do México anunciou a renovação de contrato do atacante francês André Pierre Gignac, de 37 anos. O jogador renovou até 2025 com o clube no qual defende desde 2025. Ele renovou até 2025 com o clube no qual ele defende desde 2015. O Boca Juniors oficializou a contratação do uruguaio Miguel Merentiel, centroavante de 26 anos, emprestado pelo Palmeiras. O Cincinnati dos Estados Unidos fechou a contratação de Gerson Mosquera, zagueiro colombiano de 21 anos, por empréstimo do Wolverhampton. O Pachuca do México contratou Cristian Arango, centroavante colombiano de 27 anos, por 5,5 milhões de euros do Los Angeles FC. O Júnior Barranquilla da Colômbia apresentou Federico Andueza, zagueiro uruguaio de 25 anos, ex-Sarmiento. O Huachipato do Chile trouxe Yair Salazar, zagueiro de 18 anos, da Universidade do Chile, e Felipe Loyola, de 22 anos, também zagueiro do CDF Viral. O Santiago Morning do Chile também contratou David Salazar, centroavante de 23 anos, que vem do O'Higgins. Faz nome de banda. Defensa e Justiça da Argentina contratou Edwin Mosquera, atacante de 21 anos, colombiano, por empréstimo do Atlanta United. E o Chacarita da Argentina contratou Gianluca Pugliese, de 25 anos, que vem do Platense. O Barraca Central da Argentina trouxe Ricardo Centurion, de 30 anos, ex-jogador do São Paulo, vem do Vélez Sarsfield. Francisco Álvares, zagueiro de 22 anos, do Tajeres. Augusto Indatola, de 23 anos, que vem do Almirante Brown. E Francisco Herrera, goleiro de 19 anos, do News Old Boys. O atacante brasileiro de 21 anos, Gabriel Martinelli, renovou seu contrato com o Arsenal até julho de 2027. Segundo o jornal The Athletic, o vínculo anterior do brasileiro com os Gunners expirava no fim dessa temporada. Martinelli tem... no fim da próxima temporada, tá? Não dessa. Martinelli tem impressionado demais na atual temporada, edição da Premier League, onde o Arsenal está liderando com 50 pontos. O Nottingham Forest anunciou a contratação do ganês André Ayew, atacante de 33 anos, ex-Olympique de Marseille, Lorient, Swansea, West Ham,
Fenerbahçe estava livre no mercado desde que chegou ao fim o seu contrato com o Al Saad do Catar há alguns dias. O Ajax anunciou seu novo treinador, trata-se do ex-defensor, o zagueiro John Rentiga, que trabalhava no Sub-18 do clube holandês. O Atlético Bilbao anunciou a renovação do contrato do Ander Herrera, meio-campista de 33 anos, ex-Paris Saint-Germain, renovou o contrato até 2024 com o Bilbao. O Besiktas da Turquia acertou com Amir Hadzimetovic, volante bósnio de 25 anos, por 3,2 milhões de euros. Ele vem do Konyaspor, também da Turquia. O Akarakusu da Turquia também trouxe o Mucit Oko, centroavante congolês de 28 anos do Arraceu da França. E o Konyaspor também da Turquia trouxe Andreas Bolchalakis, meia grega de 29 anos, do Olympiacos. O Midtjylland da Dinamarca anunciou a contratação do Francolino, centroavante guinense de 18 anos, a custo zero do Benfica. O Novara da Itália contratou o Achraf Lazar, lateral marroquino de 31 anos, ex-portimonense. Esse aqui, né, já chega, né? Polônia, não consigo ver o nome desse cara. Sasek. O Flamengo está de olho no mercado e o Ângelo foi oferecido ao Rubro Negro. Não sei se ele foi oferecido. O Santos recusou a proposta. É isso, eu falo. O São Paulo anunciou a contratação do Erisson, atacante de 23 anos, ex-Botafogo. Ele era do Botafogo ainda, né? Estava emprestado ao Estoril de Portugal e chega por empréstimo do Botafogo agora ao São Paulo. O América anunciou o atacante Mikael, de 23 anos, que estava no Internacional. A equipe mineira também renovou o contrato do Meia Alê, de 32 anos até 2025. Eu sou a lenda. Coritiba contratou de maneira oficial o zagueiro Bruno Viana, de 27 anos, ex-Cruzeiro, Flamengo, e o último time dele foi o Wuhan River. O Ituano fechou o retorno do atacante Rafael Silva, de 32 anos, encontrava-se jogando no Barito Puteira, da Indonésia. Que time, hein? O Londrina contratou Hugo Cabral, atacante de 34 anos, ex-Volta Redonda, Vila Nova e Santa Cruz. O Campinense contratou Mauri. E o Sergipe contratou o Alisson, zagueiro. Bem, tem o caso do Vidal, que eu já comentei, né? Na véspera do embarque mundial, a véspera do jogo contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca, Vidal resolveu indicar uma insatisfação com a reserva no Flamengo e usou uma live no Instagram para acabar a sua ida para o Colo-Colo. Né? Ele disse que se o Colo-Colo queria disputar a próxima Libertadores, que iam buscar ele. E logo vamos. Bom, eu já pedi desculpa, né? Já falei antes na live, ele está com o Flamengo no Marrocos para jogar o Mundial. Se ele vai jogar, não sabemos, mas ele está no elenco, está no grupo. O Necaxa do México fechou a contratação de Raul Gudino, goleiro de 26 anos, ex-Atlanta United. O Tijuana do México também contratou o Lucas Cavallini, canadense de 30 anos, que jogava no Vancouver Whitecaps. Santos Laguna trouxe o Lucas Gonzalez. O Varane anunciou sua aposentadoria da seleção francesa aos 29 anos, ele que foi campeão do mundo com a França em 2018 e vice agora em 2022. O Stade Reims contratou Miazini Maolida, de 23 anos, por empréstimo do Hertha Berlim, e Alexandre Oliero, goleiro de 26 anos, que vem do Pau FC. O Emmen da Holanda trouxe o Mike de Wedrik, de 30 anos, do Groningen, e Jeremy Antonici, de 20 anos, do PSV. O atacante brasileiro Jô, de 35 anos, foi jogador do Al Rabalan por apenas 5 dias. Depois de anunciar sua contratação na última quarta-feira,
O clube da Arábia Saudita comunicou a saída do ex-jogador do Corinthians e Ceará. O movimento se deu após o time contratar o colombiano Anderson Plata, que estava no Al Adala. O Al Rayyan do Catar contratou Jason Vargas, atacante chileno de 25 anos, por empréstimo da Universidade de Chile. A diretoria do Vasco segue no mercado em busca de mais reforços para a temporada. O nome que apareceu nos últimos dias foi o volante chileno Charles Arangues, do Bayer Leverkusen. O jornalista chileno Ezequiel Garay, não é o zagueiro argentino, apontou o interesse do Cruz Maltino no volante de 33 anos. No entanto, uma proposta só será feita no meio da temporada. A diretoria do Bayern rechaçou a possibilidade de negociar o jogador nessa janela. O Oliveirense de Portugal oficializou a contratação do experiente japonês Kazu Miura, atacante de 55 anos, que já jogou no Brasil pelo Juventus, da Moca, pelo Santos, pelo Marsubar, pelo Craque Neto, pelo 15 de Piracicaba e pelo Curitiba na década de 80. Ele chega por empréstimo do Yokohama FC do Japão, clube no qual joga desde 2005. É o jogador mais velho em atividade no mundo. O Venezia da Itália fechou a contratação de Daishan Hadan, centroavante holandês de 21 anos que pertencia ao Hertha Berlim. On the wrong. Fiorentina da Itália acertou a contratação de Abdelmohamed Sabiri, meia marroquino de 26 anos, que chega por 2,5 milhões de euros da Sampdoria, clube no qual permanecerá até junho. O Fulham oficializou a contratação do português Cédric Soares, lateral direito de 31 anos, ex-Sporting, que vem por empréstimo do Arsenal. Southampton contratou Sulemana, atacante ganês de 20 anos, por 25 milhões de euros sterling. E Paul Onuachu, nigeriano de 28 anos, por 18 milhões de euros do Genk da Bélgica. O Cardiff City do País de Gales fechou com Sorocaba, guineano de 27 anos, por empréstimo do Midtjylland da Dinamarca. O Luton Town da Inglaterra contratou Joey Taylor, jovem centroavante galês de 20 anos que atuava no Peterborough. O Burton Albion contratou Sam Lavelle, zagueiro escocês de 26 anos, por empréstimo do Charlton. O Gillingham apresentou Aiden O'Brien, atacante irlandês de 29 anos, emprestado pelo Shrewsbury. O Crewe Alessandra trouxe o Sven Robertson, de 21 anos, do Forest Green. Tá louco, né? O Valência acertou a contratação do brasileiro Gustavo Maia, atacante de 22 anos em São Paulo, internacional, que chega por empréstimo do Barcelona B e ingressa na equipe B dos morcegos, né, do Valência. O Granada, também da Espanha, fechou a contratação de Sean Weisman, centroavante israelense de 26 anos, que chega por empréstimo do Real Valladolid, do Ronaldo Fenômeno. Já o Valladolid contratou Giovanni Cabral, atacante de Cabo Verde, 24 anos, emprestado pelo Sporting de Portugal. E o Espanhol contratou o goleiro Fernando Pacheco, de 30 anos, que atuava no Almeria. O Elche trouxe o NTK, francês de 25 anos, por empréstimo do Raio Vallecano. E o Cádiz trouxe Jorge Meré, 25 anos, que vem da América do México. Sérgio Guardiola, centroavante de 31 anos do Real Valladolid. E Chris Ramos, de 26 anos, do Lugo. O Chelsea oficializou a contratação do Enzo Fernandes, meio-campista de 22 anos, ex-River Plate, Defesa da Justiça. Chega por 121 milhões de euros do Benfica, clube no qual atuava desde julho. Ele que foi destaque da Argentina na Copa do Mundo, campeão. West Brom anunciou Mark Albrighton, de 33 anos, emprestado pelo Leicester. O Leicester contratou Harrison Taz, zagueiro australiano de 24 anos,
por 17 milhões de euros do Stoke City. O Bristol City fechou a contratação de Harry Cornick, centroavante de 27 anos que jogava no Luton Town. O Walsall acertou com Matthew Stevens, centroavante de 24 anos por empréstimo do Forest Green. Swindon Town trouxe John Tomlinson, lateral de 22 anos do Peterborough, e Dylan Khadiji, volante de 19 anos do Bristol City. E o Mansfield Town contratou Davis Caledon, meio atacante de 25 anos do Burton Albion. Camisa para o Nasser. O Cambridge United, o famoso CU, contratou George Thomas, meio atacante galês de 25 anos do Queen's Park Rangers. Port Vale contratou Matt Taylor, centroavante de 32 anos por empréstimo do Oxford United. O Wimbledon contratou Kazay Makatar, meia de 21 anos do Leicester, e Dylan Jaiwesini, de 24 anos do Charlton. O Paris Saint-Germain não conseguiu fechar a contratação do Hakim Ziyech. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, a negociação estava bem perto de um acerto, mas melou em decorrência dos Blues, né, que não enviaram os documentos corretos para fechar o empréstimo. Bom, o Ziyech vai continuar aí no Chelsea e vai ser titular na partida de hoje contra o Fulham daqui a pouco, né? Stade Rennes, time da França, contratou Ibrahim Salah, atacante marroquino de 21 anos que atuava no Gent. O Al-Shehri da França também contratou o Sirik Dembélé, escocês de 26 anos, por empréstimo do Bournemouth. O Caen da França, todo o time da França aqui por enquanto, Moussa Silla, atacante de 23 anos que jogava no Utrecht. O Portimonense de Portugal acertou a contratação do colombiano Ione Gonzalez, de 28 anos, que chega custo zero do Benfica. Ex-jogador Fluminense, Ceará, Corinthians. Marítimo de Portugal também contratou Félix Correia, atacante de 22 anos, por empréstimo da Juventus. O Vitesse da Holanda contratou Marco van Ginkel, meia de 30 anos do PSV Eindhoven. O Excelsior, também da Holanda, fechou a contratação de Vicente Besrumsen, de 21 anos, por empréstimo do Aberdeen. O Anderlecht da Bélgica contratou o Slimane, centroavante argelino de 34 anos do Stade Brestois da França. E o Gent da Bélgica contratou o Orban, centroavante nigeriano de 20 anos do Stabatec, por 3,5 milhões de euros. O Nottingham Forest oficializou a contratação do goleiro Keylor Navas, costarriquenho de 36 anos, por empréstimo do Paris Saint-Germain. E o Sérgio Ramos não queria deixar ele embora. Além dele, o Nottingham também contratou John Joe Shelvey, de 30 anos, que jogava no Newcastle. O Huddersfield contratou o goleiro Tomas Vaslik, goleiro tcheco de 33 anos, que chega com custo zero do Olympiacos. O Stoke City trouxe o Axel Tuanzebe, de 25 anos do Manchester United, e Ben Parson, meia de 28 anos do Bournemouth. O Hull City fechou com Carl Darlow, goleiro de 32 anos do Newcastle, por empréstimo. O Wigan trouxe Daniel Sinani, luxemburguês de 25 anos, por empréstimo do Norwich. O Rotterdam United fechou a contratação de Domingos Quina, português de 23 anos do Watford, empréstimo, tá? Grimsby, então, apresentou Josh Emanuel, de 25 anos, lateral, que defendia o Hull City. O Crowley, então, contratou Ryan Scofield, goleiro de 23 anos do Huddersfield, e Callum Gordon, de 25 anos do Mansfield Town. E o Harrogate acertou a contratação de Levin Sutton, volante de 25 anos do Bradford City. O Sporting de Portugal oficializou a contratação do lateral espanhol
Héctor Bellerin, 27 anos, que chega com o Suzero do Barcelona. Ele vem para o lugar do Pedro Porro, que foi uma contratação bem cara aí do Tottenham. O PSV da Holanda fechou a contratação de Patrick Van Aanholt, de 32 anos, lateral, por empréstimo do Galatasaray. O Sporting Gijón, da Espanha, oficializou a contratação de José Marça, de 20 anos, por empréstimo do Sporting. Sai do Sporting e vai para o outro. O Huesca, da Espanha, também contratou o Javi Martínez, meia ofensivo de 23 anos, que vem do Osasuna. O Dijon, da França, contratou Marley Aké, de 22 anos, por empréstimo da Juventus, ele é atacante. O Chamois New York, da França, New York, acertou com Junior Flemings, atacante jamaicano de 27 anos, por empréstimo do Toulouse. O RWDM fechou as contratações de Nico Hamalen, lateral finlandês de 25 anos, do Queens Park Rangers, ele que passou no Botafogo no ano passado, né? E o Sebastian Hoffre, atacante boliviano de 23 anos, que também vem do Botafogo. Mas o lateral nem jogou pelo Botafogo, né? O Nico. O segundo nome dele é complicado. O Standard Liège da Bélgica fechou a contratação de Ibe Houterikiect, de 20 anos, zagueiro do Clube Brugge. O Mechelen da Bélgica contratou Enoch Aguier, de 18 anos, por empréstimo do Burnley. O Estoril de Portugal fechou com Rafik Guitani, meia francês de 23 anos, do Stade Reims. O Nottingham Forest fechou a contratação do zagueiro brasileiro Felipe do Porto por 2,3 milhões de euros, zagueiro de 33 anos, que aliás estava no Atlético de Madrid, não no Porto, né? Ele já jogou pelo Porto e pelo Corinthians também. O Crystal Palace fechou a contratação do Lokonga, meio-campista belga de 23 anos do Arsenal, por empréstimo. O Bournemouth trouxe mais um reforço, Hamed Traoré, marfinense de 22 anos, ex-Empoli e Sassuolo. O Charlton contratou Michael Hector, zagueiro jamaicano de 30 anos, ex-Fulham. O Portsmouth fechou a contratação de Padlane, meia norte-irlandês do Fleetwood Town. Burton Albion contratou o Gissan Arrademi, centroavante marroquino de 22 anos, por empréstimo do Ipswich Town. O Salford fechou a contratação do Giose Belagrami, goleiro ugandense de 21 anos, por empréstimo do Huddersfield. E o Steven Ade contratou o Roku Anderson, goleiro islandês de 21 anos, do Reading. O Forest Green fechou com Hamari Clark, centroavante de 19 anos, jamaicano, ex-Reading, vem por empréstimo. E o Wimbledon fechou a contratação de Aaron Pierre, zagueiro granadense. Granadense faz isso. Ele vem de Sutton United, 29 anos. O Atlético de Madrid fechou a contratação do Matt Doherty, lateral direito de 31 anos, do Tottenham, bem a custo zero. O espanhol da Espanha contratou o José Gageira, de 22 anos, meia, que vem do Sporting Gijón por 2,8 milhões de euros. O Olympique de Marseille da França contratou o Vitinha, centroavante português de 22 anos, por 32 milhões do Braga. O Angers da França fechou a contratação do Fauzi Goulan, lateral argelino, ex-Saint-Étienne e Napoli. O Nimes da França fechou a contratação de Lys Mousset, centroavante de 26 anos, por empréstimo do Beauchamp. O Olympiacos da Grécia trouxe mais um reforço. Trata-se de Zimmer Bitiki, atacante do Kosovo, de 26 anos, vem do Konyaspor da Turquia. Creta, que também é da Grécia, obviamente, trouxe o Nikolaos Christogergos, goleiro de 23 anos do Panathinaikos, e Luiz Felipe, brasileiro de 29 anos, do Sporting de Portugal.
Portimonense de Portugal trouxe o Carlos Graças, colombiano de 21 anos, Deportivo Pereira. E o alemão, um zagueiro brasileiro, 20 anos. O nome dele é alemão, ele vem do Corinthians, hein? Nem chegou a jogar pro Corinthians, eu acho, né? Ou chegou? Frank Vargas da Hungria fechou a contratação de Nicolai Fredriksen, centroavante dinamarquês de 22 anos do Vitesse da Holanda. E o Lieres da Bélgica fechou a contratação de Aske Sempers, centroavante de 21 anos do Cercle Brugge. O Barcelona chegou a um acordo para contratar o jovem mexicano Julián Araujo, do Los Angeles Galaxy. Segundo o jornalista Fabrício Romano, a oficialização da contratação do lateral de 21 anos deve ocorrer em breve. Celta de Vigo, da Espanha, fechou a contratação de Haris Seferovic, centroavante suíço de 30 anos, que chega por empréstimo do Benfica. O Mallorca, da Espanha, contratou Daniel Luna, meia colombiano de 19 anos, por empréstimo do Deportivo Cali. O Ibiza, também da Espanha, fechou com Javi Serrano, meia de 20 anos, por empréstimo do Atlético de Madrid. O Montpellier, da França, contratou o Isiaga Sila, lateral guineano de 29 anos, a custo zero do Toulouse. O Lorient, da França, fechou com Joel Mvuka, norueguês de 20 anos, o Boda Glimt. O Heerenveen, da Holanda, fechou com Ozami Saroni, norueguês de 21 anos. O Royal Antwerp, equipe belga, fechou com Mandela Keita, de 20 anos, volante do Leuven. O Eunen, também da Bélgica, fechou com Loïc Bessilé, togolês de 23 anos, por empréstimo do Charleroi. O Göteborg, da Suécia, fechou com Adam Carlén, meio-campista de 22 anos, do Degerfors. Pedro Porro é o novo reforço do Atlético. É o novo reforço do Tottenham, 23 anos, jogador chega por 45 milhões de euros do Sporting. Além disso, de acordo com o jornalista Fabrício Romano, Porro assina com os Spurs até 2028. O Bournemouth contratou o William Zambarini, zagueiro ucraniano de 20 anos, por 22,7 milhões de euros do Dinamo de Kiev. E o Crystal Palace fechou com o Amadá. O Amadá, né? Acho que esse H não tem som. O volante francês de 20 anos chega por 12 milhões de euros do Stuttgart, da Alemanha. O Derby County fechou com Harvey White, Harvey Branco, 21 anos, por empréstimo do Tottenham. O Dundee FC fechou com o Laurent Tojar, centroavante suíço de 21 anos do Brighton. E Luke Hanat, meia inglês de 29 anos do Colchester. O Hibernian acertou com Matthew Hope, de 21 anos, atacante americano, com empréstimo do Middlesbrough. O Burton Albion fechou com Charlie Kirk, atacante de 25 anos, com empréstimo do Charlton. O Lincoln City fechou com Ethan Erahon, escocês de 21 anos, do St. Mirren. Cara, eu tô louco já. O Arsenal oficializou a contratação do Jorginho, volante de 31 anos, que estava no Chelsea, e chega por 10 milhões de libras ao Arsenal. Pulou o muro e deve ser campeão da Premier League, né? Ganhou tudo com o Chelsea, ali menos a Premier League. Pode ganhar agora com o Arsenal. O Fulham apresentou o sérvio Sasa Lukic, meio-campista de 26 anos, comprado por 9,1 milhões do Torino. Bolton Wanderers fechou com MBT, zagueiro de 19 anos, com empréstimo do Manchester City. O PSV Eindhoven, da Holanda, oficializou a contratação do belga Torgan Hazard, irmão do Eden Hazard. Ele chega por empréstimo do Borussia Dortmund. 500 mil pelo empréstimo. O Real Betis fechou a contratação do Ayoso Pérez, do Leicester City, por empréstimo.
Real Valladolid da Espanha trouxe mais um reforço. Martim Onglar, volante de 24 anos, que pertence ao Hellas Verona. O Sassuolo da Itália fechou com Nedim Bajarami, meio ofensivo albanês de 23 anos, por empréstimo do Empoli. O Genoa, também da Itália, contratou o Hidetiano Raps, lateral surinamês de 29 anos do Venezia. O Manchester United contratou o Marcel Sabitzer por empréstimo do Bayern de Munique sem opção de compra, desculpa. Ele pertence ao Bayern desde 2021. É um cara bem polivalente, né? O Watford anunciou a contratação de Wesley Hoedt, zagueiro holandês de 28 anos que vem do Anderlecht por 2 milhões de euros. O Rangers contratou o Nicolas Hanskin, meia belga de 21 anos, do Standard Liège, 1,5 milhão. O Aberdeen contratou Agnes MacDonald, inglês de 30 anos, a custo zero do Swindon Town. O Lyon da França oficializou a contratação do brasileiro Jefinho, de 23 anos, que vem do Botafogo, que é do John Textor, que é um dos donos também do Lyon, além do Crystal Palace. Né? E os torcedores do Botafogo não gostaram nada dessa negociação. Né? O Valenciennes da França apresentou Adrien Gervit, centroavante ao circo de 26 anos, por empréstimo do Lorient, também da França. O Arrasio, que também é da França, trouxe o Moussa Diaté, centroavante senegalês de 23 anos, por empréstimo do Austin. O Sporting de Portugal anunciou Osmané Diomond, zagueiro marfinense de 19 anos, do Midtjylland da Dinamarca. O Fenerbahçe trouxe o Henry Demir, de 19 anos, do Barcelona B. A Lazio da Itália anunciou a contratação de Luca Pellegrini, lateral esquerdo, por empréstimo da Juventus. O Stade Rennais da França contratou o Jaded Spence, inglês, de 22 anos, lateral, por empréstimo do Tottenham. O Stade Brestois da França também contratou o Bradley Loco, lateral de 20 anos, do Stade Reims, por empréstimo. O Spal da Itália fechou a contratação do goleiro brasileiro Gabriel Brazão, de 22 anos, por empréstimo da Inter de Milão. O Bolonha da Itália também contratou o Georgios Kyriakopoulos, lateral grego de 26 anos, por empréstimo do Sassuolo. Torino fechou com André Grabilon, de 24 anos, do Stade Reims. E Ronaldo Vieira, meia inglês, de 24 anos, da Sampdoria. Hellas Verona fechou com Albigar, de volante dinamarquês do Celtic. Sampdoria trouxe Emirhan Ilkan, turco de 18 anos, do Torino, por empréstimo. Cremonese contratou Pablo Galdames, volante iraniano de 26 anos, do Genoa, por empréstimo. Brescia trouxe Manuel Bacone, de 35 anos, do Bari, e Alexandre Coef, zagueiro de 30 anos, do Alger. O Middlesbrough da Inglaterra contratou Aaron Ramsey, volante de 20 anos, por empréstimo do Aston Villa. O West Brom fechou a contratação de Nathaniel Chalobah, também volante de 28 anos, a custo zero do Watford. O Luton Town contratou Marvelous Nkamba, zimbabuano de 29 anos, por empréstimo do Aston Villa. O PSG tentou fechar com o Hakimi, não deu certo. Com o Hakimi, não, com o Ziyech. O Olympiacos contratou o Sergi Canós, atacante espanhol de 25 anos, por empréstimo do Brentford, na Inglaterra. O Empoli fechou com Roberto Piccoli, centroavante de 22 anos, por empréstimo da Atalanta. O Redina, também na Itália, contratou o David Strelec, eslovaco de 21 anos, por empréstimo do Spezia. O diretor de futebol do União Berlim, Oliver Rannert, revelou nesta terça-feira uma reviravolta no acordo com o Isco. O dirigente contou que queriam contar com o jogador espanhol, mas devido a mudanças nas condições de contrato, o acerto foi cancelado e a negociação se encerrou. Isco, de 30 anos, está sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Sevilla em dezembro.
O meio espanhol teria feito exames médicos nessa terça-feira, mas a reviravolta se deu por questões contratuais. Ele chegou a ser especulado aqui no futebol brasileiro. Real Valladolid fechou a contratação de Salim Amalá, meia marroquino de 26 anos, por 1 milhão de euros do Standard Liège. Groningen da Holanda contratou Oliver Anteman, finlandês de 21 anos do Nordsjælland. O Nice da França contratou Terem Moffi, centroavante nigeriano de 23 anos, que vem do Lorient. O Mallorca contratou Manu Morlanes, meia de 24 anos, que pertence ao Villarreal. O Schalke 04 fechou a contratação de Éder Balanta, zagueiro e volante colombiano de 29 anos, que vem por empréstimo do Clube Brugge. O Utrecht da Holanda fechou com Anthony Descote, centroavante belga de 19 anos, por empréstimo do Charleroi. O Bayern de Munique oficializou a contratação do João Cancelo, de 28 anos, que chega por empréstimo do Manchester City, clube no qual atuava desde 2019. Já estreou, já deu assistência, né? A Udinese da Itália contratou o francês Florian Thauvin, que chega com sucesso do Tigres do México. O Norwich fechou com o brasileiro Marquinhos por empréstimo do Arsenal, 19 anos em São Paulo. O Leeds United contratou o Diego Monteiro, zagueiro português de 18 anos, que atuava no Servette. Essa vez ele contratou Tolga Sigersi, de 30 anos, que vem do futebol turco. O Leeds também contratou o Weston McKennie, da Juventus, por empréstimo. Enquanto isso, o Tigres do México contratou Diego Lainez, atacante de 22 anos, por empréstimo do Real Betis. E o Tigre da Argentina contratou Aaron Molinas, de 22 anos, por empréstimo do Boca. A União da Argentina trouxe Eison Gordilho, colombiano de 30 anos, que jogava no Júnior Barranquilla. A Roma acertou a contratação de Diego Llorente, zagueiro de 29 anos, ex-Real Madrid, que estava no Atlético de Madrid. Chega por empréstimo. 500 mil euros aí. Ele chega por empréstimo do Leeds. O Eintracht Frankfurt da Alemanha contratou Felipe Max, lateral de 29 anos do PSV. O Leeds oficializou nesta segunda-feira a contratação do norte-americano Weston McKennie, de 24 anos, por empréstimo da Juventus, 1.200.000 euros. O Sevilla contratou Brian Gil por empréstimo do Tottenham e Pepe Gueye por empréstimo do Olympique de Marseille. Volante, né? Um atacante. Brian Gil atacante, Gueye volante. O Albacete da Espanha contratou Dani Erriste. E é isso, rapaziada. Tem muita coisa. Até fechou o negócio. O Bournemouth contratou o Matias Vinha, ex-Palmeiras, que estava jogando na Roma. Ele chega por empréstimo aí do time italiano, então, ao Bournemouth da Inglaterra. O Reading, também na Inglaterra, contratou o Cesare Casadei, de 20 anos, que chega por empréstimo do Chelsea. O Lyon da França acertou a contratação do Amin Sarr, centroavante sueco de 21 anos, 11 milhões de euros, o Heerenveen, da Holanda. E o Leganés, da Espanha, fechou a contratação de Juanjo Narvaez, centroavante colombiano de 27 anos, por empréstimo do Valladolid. O River Plate fechou a contratação do venezuelano Salomão Rondon, de 33 anos, passagens aí em vários times da Europa, Newcastle, West Bromwich. Ele chega com o Cruzeiro do Everton, onde jogava desde 2021. O Arsenal de Sarandi, da Argentina, contratou Flavian Londonio, centroavante colombiano de 22 anos, emprestado pelo River Plate.
E o Barcelona de Guayaquil contratou Francisco Friedrich, centroavante argentino, de 29 anos, do Aucas, do México. O Liverpool do Uruguai contratou Rubem Bentancur, centroavante de 29 anos, da custo zero do Peñarol. Cerro, também do Uruguai, contratou Guilherme Centurion, de 21 anos, goleiro do Nacional. O Valência anunciou a demissão do treinador Gennaro Gattuso, isso antes de jogar já com o Real Madrid, mas ainda com interino, né? O Braga de Portugal contratou o Pizzi, meia português de 33 anos, ex-Benfica, chega a custo zero do Al-Wada, dos Emirados Árabes. O Hoffenheim, da Alemanha, contratou Thomas Delaney, dinamarquês, por empréstimo do Sevilha, que também jogou no Borussia Dortmund. I'm sorry for me. O Sampdoria da Itália acertou a contratação do francês Michel Cuisance, de 23 anos, por empréstimo do Venezia. Legia Varsóvia, da Polônia, fechou o retorno de Thomas Peckhardt, centroavante tcheco de 33 anos. O Wolverhampton oficializou a contratação do João Gomes, né? Por 18,7 milhões de euros do Flamengo. Depois da reviravolta que ele quase foi parar no Lyon, o Everton anunciou seu novo treinador, Sean Dyche. Seu último trabalho foi no Burnley. O Brighton, na Inglaterra, fechou com Yasin Ayari, meia sueco que vem do AIK. Lokomotiv Moscou acertou a contratação do argentino, o zagueiro de 28 anos, Germán Conte, ex-Bahia, e América Mineiro. Seu último time era o Benfica. O Braga de Portugal contratou o Brumá, atacante holandês, por empréstimo do PSV. Newcastle fechou a contratação de Anthony Gordon, atacante de 21 anos, por 45,6 milhões do Everton, uma das maiores contratações da janela de transferências. O Olympique de Marselha fechou com o Onari, meia marroquino, de 22 anos, chega por 8 milhões de euros do Angers. E ele já estreou metendo um golaço aí pelo Olympique, hein? O Amiens, também da França, trouxe Giannis Antiste, centroavante de 20 anos, ex-Toulouse e Sassuolo, provém do Spezia Calcio. O Boca Juniors mira a contratação de Papo Gomes, meia do Sevilha, para a Libertadores. Segundo o jornal argentino Doble Armarilha, conforme o veículo o vice-presidente argentino do Boca, Juan Román Riquelme, já teria declarado conversas pela contratação do jogador, que está encostado no time espanhol. Recentemente, o meio-campista chegou a receber sondagens do Vasco, mas a negociação não andou. E o News Old Boys contratou o colombiano Gerson Mosquera, de 23 anos, do Deportivo Pereira. O Chelsea contratou o Malon Rusto, lateral direito de 19 anos, comprado por 30 milhões de euros do Lyon, seu clube formador. Contudo, o defensor permanecerá emprestado à equipe francesa até o fim da temporada atual. O Leicester contratou o brasileiro TT, atacante de 22 anos, ex-Grêmio Lyon, que chega por empréstimo do Shakhtar Donetsk. Ele joga de lateral também. Está jogando muito no Lyon. Burnley contratou o Obafemi, por empréstimo do Swansea. O Western Sydney, da Austrália, fechou a contratação do francês Schneiderlin, volante de 33 anos, que tem passagem por Manchester United e Everton, chega por empréstimo no início da França. Persépolis, do Irã, fechou a contratação do brasileiro Leandro Pereira, mais conhecido como Leandro Banana,
de 31 anos, que já jogou na Chapecoense, Palmeiras, Sport, chega custo zero do Gambá Osaka. O Paris Saint-Germain acertou a contratação do zagueiro Milan Skriniar. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o eslovaco de 27 anos chegará em julho a custo zero da Inter de Milão ao PSG. O Copenhague da Dinamarca contratou Jordan Larsson por empréstimo do Schalke 04. Fiorentina da Itália contratou Josep Bercalo, de 24 anos, do Wolfsburg. O Vasco segue negociando aí com o Manuel Capasso para a zaga. Contratou também o Léo Jardim, né? Não entendo por quê. Isso aí, rapaziada. Esse ano no mercado da bola. 5 horas vai começar o jogo do Chelsea.